Começamos hoje o mês da família, com o Dia das Mães, como o Daniel falou. Nós vamos, domingo que vem, o Daniel vai ensinar sobre um tema na linha de santidade na família. Dia 22, o preletor do Retiro de Casais, Vitor Michel, vai trazer a palavra aqui, no retorno do retiro. E dia 29, nós encerramos, então, essa série de mensagens sobre família. Pensando sobre família, nós pensamos em que, nessa figura que está projetada ali, de um rádio antigo, que a sintonia desse rádio era feita de forma manual. Tinha um botãozinho lá, que se chamava dial, você girava ele para a direita ou para a esquerda. E meu avô tinha um rádio desse, aliás, meus dois avós, eu tive o privilégio de crescer, conhecer meus avós. E meu avô paterno, meu avô Zils, ele tinha um rádio, a marca Telesteio. Era um rádio grande assim, era toca-disco, com rádio. E uma prateleirinha do lado, onde você guardava os LPs. Né? Hoje em dia já está voltando na moda o tal do LP. Mas ali, quando eu dormia na casa do meu avô, à noite era hora de ouvir a Rádio Transmundial, transmitida em ondas curtas a partir da ilha de Bonaire. Né? A Renata, que era uma missionária nossa aqui, trabalhou na Rádio Transmundial, ela participava como missionária da rádio, então era até um incentivo para ouvir a rádio, para ouvir que programação que teria ali. Gente, era um chiado imenso. Tinha dias, dependendo do sol, da nuvem, da umidade, que você não conseguia sintonizar aquela rádio. E às vezes, para quem viveu esse tempo, assim como eu, você sintonizava o rádio e dava aquele chiado assim, e às vezes era o melhor que você podia fazer. Você se acostumava a ouvir o programa naquele dia com aquele monte de chiado. Eu lembro, por exemplo, de outras pessoas, meu pai, de ouvir jogo, super mal sintonizado, mas com aquela chiadeira no fundo, que naquele momento era o melhor que tinha, era o melhor que a casa podia oferecer. Lógico, hoje em dia, com o sistema digital, você aperta o botão ali e o rádio cai direto naquela sintonia e você não escuta o chiado, a não ser que a rádio esteja transmitindo mal. Mas naquele tempo você tinha que pegar aquele botãozinho e sintonizar da maneira correta para ouvir o programa. Eu pensei que seria uma boa figura para a gente entender um pouquinho, para a gente refletir esse mês sobre família, porque às vezes a gente acostuma algumas coisas como família, nos acostumamos com alguns ruídos de família, nos acostumamos com um jeitão de ser, com um jeitão de conviver e achamos que é assim mesmo. Né? Eu lembro no tempo do meu avô, eventualmente ele estava sentado assim, prestando uma atenção com aquela chiadeira terrível, já acostumado, estava no meio do programa e minha avó chegava ali, nossa, como melhorou, né? Agora está perfeito, agora dá para ouvir completamente aquilo que o locutor está falando. A nossa vida em família tem disso também, eu acho. Às vezes a gente se acostuma a uma vida de chiado, uma vida irregular, uma vida de confusão, achando que é assim mesmo, achando que nós não temos muito para melhorar. Então, eu quero propor para a gente que esse mês a gente volte para a palavra e escute e ouça de Deus aquilo que Deus tem para a família. Obviamente, em 4 momentos, somando 3 horas e meia, nós não vamos esgotar o tema família. Mas nós queremos relembrar aquilo que Deus fala para a família, nós queremos relembrar aquilo que Deus tem para a família. E eu sei que tem alguns aqui que não são casados, são solteiros, alguns que não têm filhos. Mas, gente, a instrução é para todos. Porque nós não estamos falando só da família de papai e mamãe com filhos, mas nós aqui somos uma família também. E é responsabilidade nossa de cuidar uns dos filhos dos outros. Quando nós trazemos uma criança aqui na frente, apresentamos essa criança, nós estamos dizendo para a igreja que queremos que Deus a abençoe e queremos a ajuda da igreja também para educar essa criança. Meu sobrinho querido, que eu não posso dizer o nome, quando vem almoçar lá em casa, eventualmente, depois da oração eu digo para ele assim, cara, aqui em casa é o seguinte, a gente tem que comer primeiro a salada, depois a lasanha. Daí a Suzy olha para mim assim, com aquele olhar que só a esposa consegue ter para o marido, e ela diz assim, como? Deixa o guri comer o que ele quer,
De repente ele nem gosta de salada. É lógico, qual é o adolescente que gosta de salada? Eu não gostava, e a maioria de nós não gosta, mas ele está na minha casa, eu sou o tiozão dele, por que eu não vou ensinar ele a comer uma saladinha? Deixa eu pelo menos tentar, deixa eu pelo menos incentivar ele. Então a gente tem uma responsabilidade, mesmo sendo os filhos de outra família aqui da igreja, nós somos uma família de famílias. E a gente tem essa responsabilidade de ajudar uns aos outros, sabendo que eu gostaria também que alguém fizesse o mesmo pelo meu filho, e pode fazer, a hora que eles forem na casa de vocês, pode oferecer salada antes da comida, eu vou ficar feliz. Né? Não vou citar os nomes aqui, porque o Daniel instituiu uma legislação rigorosa a respeito de citação de nomes de família aqui na frente, com multa depois, então eu vou ficar bem quietinho. Eu quero olhar um salmo com vocês. Um salmo que foi escrito por Salomão. Eu quero me debruçar em cima de 2 versículos hoje, muito simples. E eu gostaria que a gente estivesse arejando esses 2 textos, esses 2 versículos, para que aquilo que o texto contém possa realmente entrar no nosso coração e possamos relembrar, aprender, confirmar aquilo que Deus tem na área de educação de filhos. Salmo 127 e Salmo 128 são os 2 salmos na Bíblia que falam sobre família, sobre filhos, sobre maternidade, sobre paternidade. E eu quero fazer um destaque para o Salmo 127, que diz que, versículo 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Versículo 4 diz: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Filhos são herança do Senhor. Antes de olharmos o que os filhos são, eu quero olhar o que os filhos não são. Por mais que pareça óbvio o que os filhos são, nós estamos vivendo dentro de uma cultura em que os pet shops estão crescendo, há mais facilidade de você ter um animal de estimação que dá menos trabalho do que você ter um filho. Além de tudo, um animalzinho é mais barato. E quando você vai viajar, você coloca no hotel de cachorros, quando não leva junto. Pode ser uma brincadeira, mas a Europa, ela luta com uma taxa de natalidade muito baixa, porque essa é uma realidade que se vê na Europa. E já se vê aqui também. Aqui, nesse ambiente da igreja. Então, por quê? Porque filhos, de certa forma, são tidos por alguns de nós como um problema, como talvez uma pedra de tropeço. Filhos trazem peso para a gente. Filhos tiram a gente dos nossos planos. Puxa vida, minha esposa engravidou. Tudo aquilo que nós tínhamos planejado agora, a gente vai precisar mudar. Então, não é raro quando nós olhamos para a nossa vida de casado, antes de casar até, temos vários planos, temos vários sonhos, e de repente filhos não fazem mais parte do nosso plano. Não se conversa mais de ter filho, não se conversa mais quantos filhos nós teremos. Filho passou a ser alguma coisa que acontece mais para frente. Você sabe que na sociedade, já em Porto Alegre, a carreira tem assumido a prioridade em relação à família. Então nós vemos a média das mulheres que têm filhos, o seu primeiro filho, está avançando, a faixa etária, a média de idade está avançando. Nós temos muitas mães com 36, 37, 40 anos. A Suzy, quando teve a Rebeca, com 40 anos, o médico convidou ela para fazer uma entrevista na RBS, na TV Com, porque é uma coisa meio inédita há 8 anos atrás, assim, não era tão comum. Mas a Suzy disse que não, a Suzy não gosta muito de microfone e tal. Mas naquele ambiente ali, durante a conversa com os médicos ali, nós descobrimos várias mães com 43, 45, tinha uma com 48, 47. Então, por quê? Porque existem várias prioridades, tem várias coisas na nossa vida, na vida do casal, especialmente na vida da mulher, que tomam
o primeiro lugar, a preferência, a prerrogativa sobre a vida da família. Então, na verdade, filhos não são o peso, não devem ser o peso. O que a gente percebe também é que, eventualmente, alguns casais olham e dizem assim: nós não podemos ter filhos porque o nosso apartamento aqui só tem um quarto, só tem 2 quartos. A gente só tem um carro muito pequeno, eu preciso de uma caminhonete para ter filhos. E às vezes o plano de filho começa a ser atrasado, começa a ser jogado para frente, porque na nossa perspectiva, gente, lá no fundo, o filho é alguma coisa que pesa ou que eventualmente interrompe os sonhos egoístas e centrados na gente que a gente tem. É importante ter sonhos, é importante planejar, a gente não deve ter 6 filhos sem ter orçamento para isso, né? A gente não deve ter 6 filhos num apartamento de um quarto. Mas, gente, às vezes eu percebo que nossos jovens aqui na igreja querem começar a sua vida a 2, a sua vida de família, no ponto em que os pais já estão depois de 30 anos de casado, 25, 40 anos de casado. Uma estrutura assim, gigantesca, e aí não dá realmente, porque o filho atrapalha. Gente, filho não é peso. O que a Bíblia diz? Filhos são bênção. Versículo 3 diz assim que os filhos são herança do Senhor. Na NVI fala de uma recompensa. A mensagem fala do presentes do eterno. Os filhos trazem uma riqueza incrível para a nossa casa. Os filhos exigem da gente coisas que a gente não sabia nem que a gente tinha capacidade de fazer. Os filhos nos trazem, de certa forma, mais para perto de Deus, porque quando a gente pega uma criança pequena, a gente fica assustado. Como que Deus fez isso? Colocou um serzinho desse na minha mão. Eu não sei nada. Já citei aqui que quando chegamos em casa com o Andreazinho, quando ele nasceu, a Suzy colocou ele assim no trocador, no quarto, e as fraldas estavam cheias. Tu vê? E a Suzy falou assim: o que eu faço agora? As fraldas estão cheias. Há uma certa inadequação para a gente, com todo software de maternidade, com toda a ideia de mãe no coração da Suzy, né? Ela tinha, diante daquele inusitado ali da fralda cheia, que era uma experiência nova para ela, uma sensação de impotência. O que eu faço? Então, nessas situações, a gente aprende a depender mais de Deus. Quando a gente é pai, a gente aprende também o amor de Deus por mim. Porque quando aquele pequeno nasce, a gente olha e diz: nossa, parece que sempre fez parte da nossa família. Parece que ele sempre esteve aqui. É um amor assim que não tem explicação. Aí nós entendemos um pouquinho como que o Pai, como que Deus ama cada um de nós. Não é pelo que você fez, não é pelo que você é, pela cor do seu olho, dos seus olhos, pela sua conta bancária, é graça de Deus. Filhos são herança do Senhor. E se filhos são bênção, gente, primeira coisa que eu queria sugerir para a gente: se filhos são bênção, e são, se filhos são o presente do eterno, e são, eles precisam saber disso. E eu quero sugerir que a gente, como famílias aqui da igreja, aprenda a declarar isso para os nossos filhos. Dizer para os filhos, em alta e boa voz, que eles são uma bênção de Deus na nossa vida. Que Deus deu eles de presente para a gente. E que Deus os ama. E que eles são pessoas amadas por Deus. Eles não são tão especiais assim como você pensa, tá? São pecadorzinhos. Mas são amados por Deus. Porque na cultura que eu vivi e cresci, isso não é muito claro, né? O alemão não gosta muito de falar coisas, né? Que a gente fica meio assim da gente, a gente, né? Olha, filho, foi bom, tal. Mas diga para o seu filho, dá um abraço no teu filho e diz assim: filho, tu é uma bênção. Eu louvo a Deus pela tua vida. Às vezes o pai fica bravo, às vezes a mãe fica brava, mas coisa boa pela tua vida.
tu é importante para a nossa família. Nós temos que declarar para os nossos filhos, de forma audível, verbal, que eles são bênção. A segunda coisa que eu acho que, se eles são bênção, nós temos que também demonstrar isso de forma não verbal, eu diria. E a melhor maneira de demonstrar isso sem palavras, eu acho, que é dedicar tempo para os filhos. Tempo vale muito mais do que coisas que você dá. E como a gente tem falta de tempo, todos nós temos falta de tempo. A gente vive numa sociedade que é uma correria. A gente está em abril, em maio, aliás, né? A gente está pensando assim, quando virão as férias de novo? O ano mal começou, estão todos cansados. Então a gente tem pouco tempo. Então é mais fácil trazer um chocolate para casa, é mais fácil comprar um presente, é mais fácil a família sair para comer uma pizza, é mais fácil olhar um filme do que você parar e dedicar tempo exclusivo para o seu filho. Eu não tenho conseguido isso de uma forma muito legal em casa, mas eu tenho isso na minha cabeça. De vez em quando eu saio com o Andreas para a gente ter um tempo junto. De vez em quando eu saio com o Thomas para ter um tempo junto. Eu vi que o Márcio foi no cinema esses dias, né? A gente falou, foi com a Laura. Legal. Eu saí com a Rebeca esses dias e a gente comeu, escondido da mãe, um sorvete e foi para ela assim um acontecimento, né, do ano, assim, ó, nós vamos comer um sorvete, nós dois. Mas ela recebeu a mensagem de que o pai dedicou um tempo para ela. E isso é amar o filho. Gente, nós temos tido famílias aqui dentro que não têm dedicado tempo aos seus filhos, que não saem para conversar. Isso você vai ruindo esse conceito de bênção, esse conceito de amor, ele vai enfraquecendo, ele não se sustenta. O amor, ele tem que ser cuidado, o amor tem que ser investido. Se você diz que filho é bênção, você tem que ter horário no relógio, você tem que ter um tempo, você tem que ter um orçamento para isso. Tem que haver de você, papai e mamãe, uma ação propositiva. Não adianta só trabalhar. Alguns pais chegam em casa exaustos e dizem assim, puxa vida, eu estou trabalhando por causa da família. Só que em nome da família, eles sustentam a família, mas não se dedicam para a família. A Suzy às vezes diz para mim, Roger, eu estou em casa já de chinelo, sentado no sofá, na sala, e ela pergunta, quando é que tu vai chegar em casa? Porque eu não estou em casa ainda. O meu corpo está em casa, mas a minha cabeça está preocupada com não sei o quê, pensando no amanhã, e eu não estou em casa. Isso não tem valor. Nós temos que estar em casa, de forma integral, para os nossos filhos. Filhos também têm que estar em casa, de forma integral, para os seus pais. Eu quero olhar o próximo versículo 4. Então a gente viu que filho não é. Parece óbvio, porém não é. Como uma goteira no telhado, vai pingando e vai criando uma poça e vai encharcando o chão. Assim, esse conceito de que família e filho atrapalha, está pingando dentro da nossa casa. É esse conceito. Está se tornando uma poça. E quando a gente menos espera, isso vai ser um conceito cristalizado entre nós. Nós temos que cuidar. Nossa fé é uma contracultura. Vai contra aquilo que a sociedade impõe. Então nós temos que lembrar sempre, filho é um presente de Deus. Dá trabalho, custa, mas é bênção. Né? É bênção de Deus. Salomão usa a ideia de que filhos são como flechas. Filhos não são flechas. Esqueci em casa meu arco e flecha. Separei ontem meu arco e minha flecha, esqueci em casa. Filhos não são flechas, são como flechas. Então ele usa aqui a figura de um guerreiro, de um valente, de um arqueiro. Para o pessoal daquela época, era uma figura muito tranquila. É uma ideia muito clara para eles. Eu pesquisei um pouquinho sobre armas do povo hebreu. Eles tinham muitas armas. E o arco e flecha era uma arma muito antiga, uma arma de precisão que era usada já desde a antiguidade. Abrão teve 2 filhos no início, Isaac e Ismael. Quando eles se separaram, Ismael, diz a Bíblia, em Gênesis 21:20, que Ismael se tornou um arqueiro. Ele era um arqueiro profissional. E havia também naquela época, no povo hebreu,
uma ideia de unidade de medida, de distância. A Bíblia fala a medida de uma flecha. A que distância você percorreu? Eu percorri a distância de uma flecha. Então, para o povo daquela época, você falar em um guerreiro, falar em arco, em arqueiro, em valente, isso era meio normal, né? Mas para a gente, o que é guerreiro, o que é flecha? Eu quero debulhar um pouquinho isso com a gente e olhar um pouquinho. O guerreiro, ele é alguém que não nasce pronto. Um guerreiro, ele é formado na tribo, no clã, desde cedo. Ele aprende com o pai, ele aprende com os outros, mas ele aprende essa destreza com o tempo. Quando nós fomos, Paulo estava junto comigo, visitar uma tribo de Yanomamis, era muito impressionante ver que os anciãos da tribo tinham uma destreza com a flecha impressionante. O missionário colocou um alvo lá na frente, pequeno, e os anciãos da tribo davam uma distância muito maior que os jovens. Eles acertavam assim um alvo pequeno, a uma distância longa, de flecha e arco. Mas a criançada não se mexava para os pais, para os avós, né? Eles iam lá e tentavam, e tentavam. Então era uma coisa de cultura. Um guerreiro não nasce pronto. Um guerreiro é alguém que aprende. A gente vê que em 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, versículo 35, a gente vê uma oração de Davi. E olha interessante a oração de Davi, dizendo assim: é ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. A ideia é que um guerreiro tinha que ter os braços tão fortes, que quando ele pegasse um arco feito de bronze, ele pudesse esticar aquela corda e o arco se dobra de uma forma tal que a flecha chega muito mais longe do que uma flecha arremessada por alguém normal, ou por um arco normal, ou por alguém que não é treinado. Então, existia na cabeça dos hebreus a ideia de que Deus ajudaria o guerreiro, que Deus fortalecia o braço do guerreiro. De uma forma similar também, se nós entendemos que nós, como pais, nessa figura, somos guerreiros, Deus nos dá a sabedoria e a instrução que nós necessitamos para sermos pais que abençoam. E nós não nascemos com isso pronto. A oração que nós vimos aqui o pessoal fazer é uma oração cheia de eu, cheia de sonhos pessoais. Nem sempre são sonhos de Deus. Nós não nascemos pronto. Nós temos que entender qual é o plano de Deus para o nosso filho, qual é o plano de Deus para a nossa família. Então, o guerreiro não nasce pronto. Para nós que vivemos numa igreja, numa comunidade, me parece que o que falta às vezes para nós é humildade para aprender. Porque na medida em que a família de origem, a família onde eu nasci, me traz um pouquinho de instrução, meus pais e minha mãe, na maneira como eles foram casados, desenvolver a ideia de família, eu aprendi com eles, coisas certas e coisas erradas. Então é importante essa instrução na família de origem. Mas a Bíblia me traz princípios norteadores, princípios eternos, princípios que são para todas as culturas e todas as sociedades, não são princípios só para o povo hebreu, são princípios para nós. Nós somos feitura dele, somos povo dele. O que está na Bíblia é para nós e é para nós hoje. Então a Bíblia nos dá a instrução, mas ao mesmo tempo a igreja nos dá a aplicação. E nós precisamos, nesse ambiente aqui, no ambiente do grupo pequeno, no ambiente da igreja, ter humildade para aprender com os outros. Quem tem pais de filhos adolescentes, pode se encontrar, se conectar e dizer: nossa, eu não sei o que eu faço. Como é que eu tiro o smartphone da mão dele? Só passa um smartphone. O que tu tem feito? Não sei. O que tu tem feito? Não sei. Então, a gente tem que aprender entre nós. Ninguém sabe tudo o que precisa ser feito. Isso é maravilhoso na vida de comunidade, na vida de igreja, né? E
enquanto nós estamos sendo forjados como pais, nós vamos ensinando nossos filhos. Você não é um pai formado, um guerreiro formado, um arqueiro formado para depois ir para a guerra. Enquanto você vai treinando, você vai aprendendo, enquanto você aprende, você vai treinando e você vai errar. Eu acho importante, o Sami deu uma palavra nessa linha semana passada. Já chegou, Sami? Quebrou o carro dele antes. Falou que a gente precisa reconhecer onde a gente errou. Ele falou que a gente tem que resolver aquilo que está dentro da nossa responsabilidade e nós temos que recomeçar. Então é importante nós, como pais, entender que nós temos um processo também, eu com a Suzy comigo, eu com os filhos, de entender que eu erro, eu piso na bola. Eu preciso olhar aquilo que eu faço com humildade e dizer, eu errei. E preciso olhar para os meus filhos, preciso pedir perdão para eles. Isso vai me ajudar como pai. Isso vai ajudar na formação dos meus filhos. E vai ajudar a nós, como pai e mãe, a desenvolver uma paternidade sincera, sem fachada, sem faz de conta. Então, pais, nós temos muito para aprender. Muito para aprender. E nós temos que ser humildes. Reconhecer que nós não sabemos todas as coisas. Que o papai e a mamãe, o avô e a avó não nos ensinaram tudo. Ensinaram aquilo que podiam. E algumas coisas erradas. Nós temos que voltar para a palavra. Os princípios de Deus na palavra são eternos. Nós estamos olhando hoje um salmo que fala que filhos são como flechas nas mãos de um arqueiro. Isso é palavra. O que significa essa palavra para a tua vida? Eu quero olhar agora para a flecha. A flecha tem a ver com, o primeiro aspecto que eu quero olhar na flecha é a formação da flecha. Naquele tempo do povo hebreu, assim como a tribo que eu visitei, não tinha uma loja de esporte para comprar as flechas e nem o arco. O processo de comprar, de fazer uma flecha, de usar uma flecha e de um arco era total e completamente artesanal. Eu lembro que os índios tinham uma planta específica, um caniço específico. É um caniço, você pensa em bambu, não é bambu. É um caniço que tem praticamente 2 metros, sem nenhum nó, sem nenhuma emenda. É um caniço inteiriço. Pena que eu não trouxe. Esse é o caniço ideal. O caniço tem que ser retinho, o caniço ele tem que secar. E cada guerreiro, cada arqueiro, ele fazia o seu próprio caniço, sua própria flecha. Colocava uma ponteira adequada, tem vários tipos de ponteira. Ponteira com veneno, uma ponteira para abater animal grande, para abater animal pequeno. Tem flechas que têm veneno na ponta, tem flechas que eles colocam que tem fogo na ponta, em tempos de guerra e tal. Então, cada guerreiro, ele de um processo, faz sua flecha de um processo artesanal, de um processo que demora. Filhos têm essa característica também. Filhos têm um processo de formação individual. Daniel tem 4, acho que o homem, tem alguém com mais fé que o Daniel e Ana aqui na igreja? Acho que não, né? Baita fé. Eu e o Sus temos 3. Mas cada filho é diferente do outro. Então você termina com um, você diz assim, ok, vou fazer igual com esse aqui, e não dá certo. Cada flecha que o arqueiro vai fazer, cada flecha que ele vai tirar ali o caniço para fazer, ela é diferente da outra. Uma você tem que dar uma abordagem, a outra. E aí entra a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus na nossa vida para nos ajudar nesse processo de lidarmos com nossos filhos. Cada família é diferente, cada filho é especial e não tem uma linha de produção, não tem um jeitão de fazer. Então, às vezes, a gente, no grupo pequeno, a gente olha assim uma necessidade de um casal que está falando ali, né? A gente pensa assim, nossa, eles deviam fazer isso com o filho, porque no nosso caso deu certo. E às vezes não dá nada certo. Eles tentam fazer e dá errado. É complicado, mas não é difícil. O processo de filhos, de trabalhar, de educar os filhos, também é um processo pessoal. Processo pessoal no sentido de que é responsabilidade dos pais, gente. Não é da escola, não é da igreja, é da família. Como a gente vê isso, né? A gente vê famílias chegando aqui na igreja e dizendo, eu quero uma vida melhor para o meu filho, então vou colocar meu filho aqui
no Conde Criança, e nesses 50 minutos, nessa hora que eles estão aqui, eles vão aprender das coisas de Deus, até vão. Mas a formação de um filho, a formação de uma flecha, ela se dá em casa, de uma forma pessoal, e a Bíblia nos ensina que é pelo exemplo, não pelo discurso. E é pelo exemplo dos pais, os professores, na escola e no Conde Criança, na igreja, ajudam. Obviamente que ajudam. Mas especialmente aqui na igreja, nossa filosofia tem sido de municiar, de ajudar os pais na formação dos seus filhos. De entregar material para os pais trabalhar em casa, durante a semana com os filhos. E assim também, independente da idade dos filhos. O texto mais antigo que se tem conhecimento sobre educação de filhos e essa relação de pai com filho é Deuteronômio 6, que nós sabemos, eu não vou pedir para vocês abrirem o texto, mas ali fala que os pais devem ensinar a seus filhos, enquanto estão no caminho, quando levantam, quando se assentam, e ali o texto sugere que a gente deve usar todas as formas criativas possíveis para ensinar os nossos filhos nos caminhos de Deus. O texto está dizendo que a responsabilidade é da família. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Eu tenho ouvido, de vez em quando, gosto muito de ouvir a palavra do Mário Sérgio Cortella. Ele é um filósofo, educador e é teólogo também, pela PUC de São Paulo. E é muito interessante que ele fala assim que nós estamos vivendo hoje em dia a despamonhalização da vida. Eu aprendi a comer pamonha faz pouco tempo agora, 4, 5 anos atrás. Não sabia o que era uma pamonha. Acho que eu era um pamonha, na verdade, eu não sabia o que era uma pamonha. Mas é um doce, é uma comida feita, pode ser doce, salgada, de milho, de creme de milho. E a pamonha artesanal, ela ainda é embalada em palha de milho, né? E com uma cordinha bem bonitinha, um alimento bem artesanal feito na colônia. O que ele está dizendo é que nós vivemos hoje em dia a despamonhalização da nossa cultura, a despamonhalização da família, porque a pamonha, ela era um evento de família na colônia antiga. Acordava-se de manhã, o pessoal ia para a roça, colhia o milho, daí vinha até em casa e debulhava o milho, tirava a palha do milho, colocava ali, as crianças iam tirando o cabelinho do milho que fica no meio das sementezinhas, e já cortava as pontas do milho, e já colocava para cozinhar. Aliás, as mulheres ralavam, e toda a família estava envolvida nesse processo. A palha para embalar a pamonha também era uma coisa artesanal, tinha que ser uma palha bem feitinha. Então a família se dedicava a fazer alguma coisa junto. 4h30, 5 horas da tarde, estava começando a ficar pronto. E no meio desse processo todo, o pai está conversando com a mãe, com a avó, e o tio está ali, e a família, e nós estamos fazendo algo juntos. Ele fala que isso não tem existido mais na nossa cultura. Ele faz um contraponto dizendo que nós estamos vivendo a miogização da nossa cultura. A miogização é aquele miojo instantâneo que você coloca para ferver e em 3 minutos depois está pronto, vamos comer. Ninguém sabe onde é que foi feito, ninguém sabe nada. E essa pressa que nós temos, essa coisa do aqui e agora, essa coisa de você ouvir, por exemplo, uma palavra que nem hoje, dizer assim, mas eu não sou casado, isso não me interessa, eu sou muito seletivo, eu sou tão seletivo que eu sei pouco sobre a vida. Eu não sei nem a origem das coisas, eu não sei me relacionar, eu não sei caminhar junto em grupo, eu não sei viver em família. É muito complicado. E a Bíblia nos ensina, baseado em Deuteronômio 6, é que essa transmissão de valores, essa transmissão de conceitos, de família, de caráter, de fé, ela se dá um a um. É um processo artesanal, é um processo de formação. Os filhos têm que ver na gente coerência. O discurso nosso tem que ser coerente com a prática, senão é uma atrapalhação completa. Os filhos desejam de ver em nós limites, precisam, correção, encorajamento, amor. Filho, tu é uma bênção na minha vida, mas tu erraste. Nós temos que mudar agora. Vamos lá? Vamos caminhar juntos? Isso se dá em família. É forjar, é um processo de forja, um processo
difícil. Eu quero falar ainda sobre o propósito das flechas. Passa o slide aí. O propósito da flecha, nenhum guerreiro faz flechas para guardar na sua aljava. Nenhum guerreiro faz flechas para colocar aqui atrás no depósito de flecha para bonito. Aliás, herança não é troféu. Filho não é troféu. Né? Às vezes a gente pega o filho e acha que é uma medalha e cuida e fica pulindo e pule de novo e tira o pó, mas a gente quer que fique ali naquele lugar. É o meu filho, eu que cuido, eu não deixo ele fazer as coisas. E filho não é troféu, gente. Filho é herança, a Bíblia diz. Então, o propósito do filho não é guardar para si. A herança, idealmente, você a recebe e você a passa adiante. Você abençoa a geração que está por vir. Você abençoa a outra geração. E a superproteção, hoje em dia, que a gente tem tido sobre os nossos filhos, tem sido um problema para o processo de amadurecimento desses filhos. Nós vivemos uma sociedade super violenta. Eu já compartilhei que o Thomas, meu filho, foi assaltado pelo menos umas 10 vezes vindo do colégio nos últimos 3 anos. Eu podia ter dito para ele, não filho, tu não vai mais andar na rua. Eu vou te buscar, vou te trazer. Mas há um processo meu como pai de entender o cuidado de Deus na vida dele. Há um processo de eu como pai e a Suzy como mãe, de entender que se o Senhor não for cuidar dele, o meu cuidado vai ser de forma limitada. Não estou dizendo que nós temos que entregar nossos filhos para andar por aí, mas nós temos que cuidar porque a gente vive numa sociedade perversa e a nossa reação natural de pais é fechar os filhos. E isso, em alguns aspectos, tem atrapalhado a formação das crianças, o amadurecimento dos adolescentes, o amadurecimento dos jovens. Nosso objetivo, as flechas são para a gente atirar longe. Elas vão para além. As flechas são como que flechas que têm a ponteira. Imagine uma flecha que tem a ponteira com fogo. Você arremessa a flecha para longe e ela deve cair naquela escuridão, que é o mundo que nós vivemos, onde Satanás reina. E lá onde as flechas caem, lá onde nossos filhos estarão, onde nós nunca pensamos que estaríamos, lá eles precisam ser bênção e precisam ser luz, e precisam ter autonomia para tomar decisões sábias, baseadas no temor do Senhor. É para essa direção, é para esse propósito que Deus nos deu filhos, não para guardarmos para nós. Então, a gente já vê isso aqui na Conde, algumas famílias que têm os filhos que mudaram, estão em outra cidade. Nós temos aqui uma galerinha que está de vários lugares do Brasil, veio estudar em Porto Alegre. Quer dizer, os pais já estão lançando as suas flechas, e elas já estão indo, abençoando outros lugares. Filhos são assim. Filhos não são propriedade nossa. Filhos nos são concedidos para que nós possamos abençoar eles, encorajar eles e dirigir eles nos caminhos de Deus. Filhos não são propriedade nossa. Em Juízes, no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 2, nós vemos uma história triste. Se você lembra, Josué, que era o líder do povo naquela época, Josué disse aquela frase que virou pintura de para-choque de caminhão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Passou um tempinho, passaram-se alguns anos, e olha o que a gente lê em Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida, a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e tampouco o que ele havia feito por Israel. A verdade é o seguinte, Josué morreu, morreram os contemporâneos dele, e a fé, o legado, aquilo que eles precisavam passar para outra geração, morreu também. A Bíblia diz que eles não conheciam nem a Deus, muito menos o que Deus tinha feito. Eles erraram. Está na Bíblia isso para o nosso alerta. Está na Bíblia porque se nós não cuidarmos, nós não vamos deixar legado nenhum para os nossos filhos. Sabe por quê, queridos? Porque do jeito que nós estamos vivendo hoje em dia,
aquilo que nós mais valorizamos para os nossos filhos é a formação acadêmica, seguindo uma carreira profissional adequada e boa. Esse é o nosso sonho e é legítimo. Porém, isso é muito pouco. Isso não é nada. Porque na lei brasileira, com 60 e poucos anos, você está aposentado. E aí você perdeu o seu propósito de vida. É para isso que a gente vive? É para isso que Deus nos deu filhos? Esse é o teu sonho, te aposentar, botar chinelinho? Precisa ter um sonho que vai além disso. Precisa ter uma ideia que vai além da ideia do trabalho e da formação acadêmica. E essa ideia é o legado da fé. O propósito nosso é vivermos para o Senhor e divulgarmos onde nós estamos, seja em Porto Alegre, na cidade onde você mora. Jesus vive. Ele veio para salvar a gente. E Ele veio para entrar na família e nos ajudar a viver como uma família de Deus. Esse é o propósito maior. O que a gente tem visto é a gente se aposentar e ficar perdido. O grande sonho das pessoas, como eu já tive, acho que ainda vou fazer, é, depois que me aposentar, mudar para uma casinha no campo, ter um galinheiro no fundo, um pomar com bergamota e tal. Fala sério. Esse é o grande sonho da gente. Que legado que nós temos deixado para os nossos filhos? Juízes diz que apesar de Josué ter declarado, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a fé morreu naquela geração. Eles se confundiram, passaram os pés pelas mãos. E a tônica do livro de Juízes é, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Perderam o princípio, perderam o temor de Deus, não entenderam que Deus está no mundo. Se você pegou o boletim, quem tem o boletim na mão, colocamos um texto ali, que eu gosto muito dessa passagem, que é a orientação final de Davi a seu filho Salomão. Eu quero concluir com isso que eu acho que é um baita propósito para cada um de nós, como pais e vocês como jovens, o dia que vocês tiverem os seus filhos e quem sabe para a nossa vida já hoje, porque diz ali, e você, meu filho Salomão, procure conhecer bem o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e mente, pois o Eterno examina o coração e discerne todas as motivações. Gente, ali fala, Davi está falando, Salomão, eu tenho um Deus. Eu temo esse Deus. Eu sigo esse Deus. O que eu tenho foi o que Deus me deu. Se não fosse Deus, Salomão, eu não teria nada. Reconhece. Procure esse Deus. Esse Deus é real. Conhece bem esse Deus. Agora, não vá atrás desse Deus, Salomão, só porque você quer conquistar alguma coisa, porque você quer ser rico, só porque você quer ter... Não, você tem que ir atrás desse Deus com o coração sincero, com a motivação humilde e correta. Eu acho que esse é um baita propósito para nós como pais, de enxergar nos nossos filhos uma fé deles, não nossa. Porque os nossos filhos, queridos, não são a finalidade da nossa vida. A Bíblia diz que quando nossos filhos puderem ensinar os seus filhos, os meus netos, a respeito dos caminhos de Deus, é que então eu posso perceber que eles não aprenderam só para viver, mas também para transmitir a fé para os outros. Que Deus nos ajude. Dentro de um contexto de uma sociedade maluca que nós vivemos, a resgatar princípios de fé, de caráter, em Deus, princípios eternos de Deus, nas nossas famílias. Vamos incentivar nossos filhos a estudar, tem que estudar. Vamos ensinar nossos filhos a procurar um bom trabalho, precisam procurar um bom trabalho. Mas não é ou trabalho, é ou fé. É fé, é Deus, é reino, e todas as coisas serão acrescentadas. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu louvo ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. Eu espero que possamos sintonizar a nossa mente, o nosso coração, de uma forma a ouvir bem a Tua voz, os Teus princípios,
a discernir aquilo que é ruído nessa sintonia fina com os teus propósitos e descartar aquilo que não te agrada, que não vem do Senhor, que não faz bem para os nossos filhos, para nós como pais também. Senhor, hoje é dia das mães e nós lembramos nesse dia desse empenho que os pais fazem na formação de seus filhos. Dá a nós, os guerreiros, os arqueiros, como a Bíblia diz, os pais, toda a sabedoria e humildade para buscarmos em Ti tudo que nós precisamos para a formação da nossa família. Eu peço também que Tu abençoes nossos filhos, os jovens da igreja, adolescentes, as crianças, para que eles possam ver em nós, pais, a inspiração, a coerência de seguir um pai e uma mãe que tem uma fé viva em Deus. Isso não é garantia de que o legado será transmitido, Pai, mas isso é o nosso desejo, de que eles vejam em nós a fé no Senhor, e isso possa inspirá-los, Pai, a seguir nos Teus caminhos. Abençoa as famílias da igreja, Senhor, abençoa os casamentos, abençoa as mães, abençoa todos os filhos aqui, Senhor. Preserva as famílias dessa igreja unidas, apesar das lutas que o inimigo tem feito contra a família. Nós agradecemos e declaramos que nós e a nossa casa queremos servir ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus.